sejam bem-vindos! Hoje com mais uma alegria de viver para vocês, trazendo notícias, informações, leituras, comentários deste querido espírito Humberto de Campos, através dessa obra que se chama Estante da Vida. Então, se você não tem a obra, pode adquirir, pode acompanhar conosco. É uma obra que traz bastante informação, traz muito conhecimento. Nós já passamos por várias histórias pitorescas que Humberto relata. No programa anterior nós comentamos sobre o guia. Lembram daquela história do guia, daquela senhora que estava com a sua família e que tinha um protetor espiritual na sua casa, o protetor espiritual tomando conta para que todas as coisas corressem bem, para que a mulher não ficasse nervosa, que o dia dela fosse maravilhoso, que os filhos estivessem em harmonia, que o marido estivesse de bom humor, e assim vai. E o nome da história é O Guia. Assista, porque foi uma história bem interessante. Bom, hoje nós estaremos dando continuidade, nós já estamos aqui mais ou menos na metade do livro, mas vocês sabem também que nós pulamos algumas histórias quando isso é necessário e deixamos para que vocês façam a leitura de alguns capítulos, e hoje estaremos entrando então no capítulo 15, que se chama O Compromisso. Então, pegue seu livro, acompanhe conosco, Humberto sempre traz muitas coisas boas para a gente aprender. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como o velho adágio costuma dizer, não é? Tudo azul, né, Solange? Tudo azul, em todos os sentidos. Porque quando a gente trata da doutrina espírita, este sentimento de alegria envolve a gente com essa cor viva, essa cor de esperança que não é o verde, mas que é o céu, é o mar, tudo aquilo que fala da beleza da natureza, trazendo à nossa mente, através dos olhos, aquilo que representa a esperança desse verde que está aqui atrás, na obra que a própria Solange Sauan pintou para servir o nosso cenário, como tem sido sempre o nosso fundo aqui colorido, obras da Solange Sauan. Então, você que está conosco, pode, dentro desse clima, acompanhar aqui uma história interessante de alguém que não tinha tudo azul, tinha tudo preto, nos seus compromissos, nos seus equívocos, na sua tragédia pessoal, na sua história de vida, estava tudo escuro, tudo cheio de coisas erradas, tudo cheio de problemas que ele precisava corrigir. E com isso, ele espera do mundo espiritual superior a autorização para ele começar a tirar essa escuridão do seu horizonte, a fazer com que o seu amanhã pudesse ser menos negro. E ele então faz uma série de solicitações, uma série de projetos nesse sentido, de tirar aquilo que é ruim para substituir por aquilo que não é tão ruim, aquilo que é bom. Nós todos precisamos aprender a fazer isso. O projeto reencarnatório, ele representa exatamente esse projeto de fazer com que o amanhã seja melhor do que o ontem. E quando você conhece o ontem, e nós o fazemos à medida em que do lado de lá nós temos acesso aos nossos equívocos, aos erros já cometidos em inúmeras vidas, nós temos então a ideia do que é necessário realizar para a nossa melhora. E então nós vamos lutar para que numa encarnação seguinte a gente tenha condições de vencer obstáculos que nos levaram para o buraco. E nós vamos pedir, isso que vai acontecer neste capítulo aqui é muito comum. Aliás, é algo que quando o espírito atinge um certo grau de merecimento, não muito grande, mas quando ele já pode, pelo discernimento, começar a entender por que ele estava naquela condição, os espíritos amigos, com o esforço dele, do encarnado ou do que está se candidatando à reencarnação, eles podem, em conjunto, preparar a encarnação seguinte. É sempre útil que o interessado participe deste preparo. Só não vai haver essa participação nos casos em que o interessado não tenha lucidez, que não tenha uma visão minimamente clara das leis do universo, para ele aceitar coisas que não são agradáveis, mas são necessárias. Só nesse caso
em que a reencarnação é chamada de compulsória é que a ação do próprio interessado não estará sendo levada em conta. Espíritos superiores vão programar todo o projeto reencarnatório e aquele indivíduo que precisa passar por aquilo vai ser colocado num corpo para enfrentar aqueles desafios sem que ele tenha participado. Porém, sempre como eu disse aqui, que há já um pouco de merecimento, o encarnado ou o candidato à encarnação é chamado a participar, ainda que de forma pequena, no entendimento do que ele precisa. Nós já vimos isso em algumas obras do Espírito André Luiz, notadamente no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, quando nós vamos ter o pavilhão do desenho, nós vamos ter as explicações do preparo da reencarnação. Lá ele já vai nos mostrar as grandes equipes de espíritos técnicos que vão ajudar os candidatos ao renascimento a que eles conquistem coisas que sejam necessárias para que aquela encarnação chegue a bom termo e ele possa cumprir todos os seus projetos. Então, o que nós vamos ver nessa história é justamente alguém que está nessa fase, né, Solange? É isso mesmo, que vai fazer todo esse planejamento. Mas antes tem aí toda a história, que é bom a gente já começar, né, André? E ele vai, com a sua convicção das coisas ruins, ele vai então fazer toda uma petição. É todo um projeto. No mundo espiritual existe isso. Existe uma solicitação, que nós aqui na Terra precisamos de um papel, carimbo, protocolo. Eles têm outra maneira de fazer isso, mas também existem esses mesmos procedimentos. Solicitação, existem departamentos que fazem com que a solicitação seja processada, chegue aos canais responsáveis, que recebam respostas, que venham a atender ou não atender, mas com as explicações necessárias, para que aqueles que estão solicitando se sintam, pelo menos, homenageados na atenção que o seu requerimento pede. Tudo isso acontece. O que nós vamos ver é que as coisas não acontecem ao acaso. Existe todo um planejamento, como o André disse, e toda uma hierarquia também. Dependendo do seu grau de evolução, você tem que fazer a solicitação, aguardar a resposta. Então, não é algo que você decide o que vai fazer e você comanda o seu reencarne e a sua vida do jeito que você quer. Nós vamos ver que não é nada assim. Então, é interessante a história que Humberto traz para a gente. E se você prestar atenção nesse conteúdo, nós não temos como fazer de conta que conosco não foi assim. Muitas pessoas estão vivendo no mundo agora reclamando dos problemas, reclamando das dificuldades que estão enfrentando. Alguns vão dizer assim de forma tão tola, tão ignorante, tão infantiloide, vão dizer: eu não pedi para nascer. Geralmente quem faz isso são os filhos, que às vezes estão sofrendo em problemas de família, em conflitos de pai e mãe, ou entre eles e os pais. Eu não pedi para nascer. Mentira, você solicitou, você implorou para nascer, você ficou grato de poder tomar um corpo. E agora, naturalmente, quando as coisas não saem da maneira como você queria, agora é fácil você querer jogar a culpa de ter nascido nas costas de uma outra pessoa. Ou de outras pessoas, dizendo: vocês têm que me aturar porque eu não pedi para eu nascer. Pediu sim. As leis do universo são precisas. Todos nós pedimos para nascer. E nessa condição suplicamos às vezes, porque vamos aprender que somente quando nós temos a oportunidade de recomeçar é que nosso espírito pode corrigir os erros cometidos, pode refazer caminhos que não foram bem feitos, pode afinizar-se com aqueles que antes você não gostava e que agora tem que aprender a estar em conjunto, a estar convivendo. E estas são lições imprescindíveis para o avanço do espírito. Se você deixar a criança entregue a ela mesma, ela só vai querer ficar brincando e comendo doce, porque é o que dá prazer. Porém, isso não vai fazer com que a criança cresça nem tenha saúde. Ela precisará ser empurrada para que ela vá à escola, que ela vá às tarefas que vão desenvolver a sua intelectualidade. Isso tudo é benefício para ela, que ela só vai reconhecer, geralmente, quando ela fica mais madura.
quando ela está na fase jovem, quando ela está na fase adulta. E ela vai dizer, ainda bem que meus pais me empurraram para estudar, porque se dependesse de mim, eu não estava nem sabendo escrever meu nome até hoje. Agora, vamos voltar para o nosso instante da vida. E como o nome já disse, a Solange sempre lembra disto, ele está se referindo a coisas que acontecem conosco, em nossa prateleira de experiências, de convivências, de relações. Nós vamos encontrar, se não em nós, mas em alguém perto de nós, uma experiência desta natureza. E vamos perceber, às vezes, que o grande obstáculo não está fora de nós. O grande obstáculo está dentro de nós. Preste atenção na história. Chamados ao concurso fraterno em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderiam colaborar conosco. Bem, aí você já vê uma situação. Humberto de Campos está dizendo, havia um grupo em família que estava sofrendo de um problema muito sério. Um problema que envolvia a obsessão de um dos membros. E espíritos amigos estavam tentando ajudar esse pessoal que tinha essa pessoa com problemas obsessivos. Então Humberto de Campos vai até esse grupo, onde ele também estava tendo assento, e eles ficam informados de que naquela cidade havia uma pessoa com capacidade mediúnica para poder prestar um socorro muito importante na solução deste problema a que o Humberto de Campos está se referindo. Então aí você já vê, é um grupo sofrido por um problema emocional ou problema mediúnico de uma pessoa que conta com o amparo do mundo espiritual, que está canalizando a busca de uma solução através de uma pessoa que está na Terra, que poderá ser este canal positivo para a diminuição das aflições. Agora vamos dar continuidade ao texto. Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria a nossa expedição socorrista. Então eram todos amigos, não é? Todos faziam parte da mesma instituição. Ele, Alberto, que veio 36 anos antes, com a tarefa de ser essa antena, esse indivíduo preparado para poder ser utilizado pelos outros que estão no plano espiritual na diminuição das aflições. Então, poxa, Alberto Nogueira, eles vão lá, constatam direitinho com quem que era esse cara, como é que ele se preparou para vir à Terra nesta oportunidade reencarnatória. Vamos continuar o texto, vamos lá. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo à recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. Eles foram então investigar quem que é esse Alberto Nogueira. Por que ele está reencarnando? Quais são as condições reencarnatórias deste homem que, no meio da sua trajetória reencarnatória, será médium e terá compromissos com o mundo invisível para a diminuição das tragédias no seio daqueles que estão padecendo por enfermidades mediúnicas ou enfermidades obsessivas? Quem que é este cara? Então, Humberto de Campos e seu amigo Saturnino vão consultar não só uma ficha, mas todo o processo reencarnatório. Por que que ele pôde vir, o que que ele pediu e o que lhe foi concedido para que ele pudesse, naquele momento de dificuldades, quando ele pede para renascer, aquele ambiente trevoso dos nossos equívocos, ele consiga começar a colocar um pouquinho de azul, não é? Naquela trajetória. E então, o que acontece, Solange? Eles vão consultar o processo e eles têm acesso a todos os documentos daquela reencarnação do Alberto Nogueira. Vamos ver o que ele falou, o Alberto Nogueira, quando pediu para renascer? Vamos lá. Envolvidos na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto, antes do nascimento, ali nas primeiras folhas da curiosa documentação. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão
para voltar ao campo terrestre de modo a resgatar as minhas faltas. Pequei contra a lei de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e estimulei, fomentei intrigas nas quais, a meu mando, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me apossei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender o quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que eu mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, se for melhor para que eu me limpe de mim mesmo, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar as minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado, e expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado, e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, quero recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. E por baixo do requerimento comovedor, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após, lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior, que determinava em nome do Cristo de Deus. Aí vem a resposta das autoridades que receberam a sua solicitação. O Senhor pede misericórdia, não o sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, continua a resposta dos espíritos superiores, assumirá compromisso aos 30 anos na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus
até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor! Terminava o despacho. Ou seja, nós temos agora duas coisas. Um culpado que reconhece as culpas e que pede todo tipo de tragédia, todo tipo de dor, qualquer coisa. Inclusive a loucura, a falta de noção do que é a vida, a lepra, a cegueira, a mudez, a miséria, a pobreza extrema, o abandono, sem lar, sem família. Pede tudo isso, mas pede que pelo menos ele possa voltar. Que ele tenha autorização para retomar a vida física, que é o que ele mais precisa, não importa em que condição. Eu não pedi para nascer, será? Foi você que escreveu isso aqui? Que fomos nós? Por nós mesmos? Ai, a vida é muito difícil. Ai, eu não sou louco de pedir para nascer numa situação assim, né? Será que não? É a mesma coisa aqui do Alberto Nogueira. E então, obviamente, ele está advogando contra ele mesmo, porque ele já cometeu muitos delitos, e você viu ele mesmo relata isso. Ele dizimou muita gente, ele desencaminhou muitas pessoas, ele violentamente agrediu, ele destruiu lares. Agora, ele quer pagar isso com o sofrimento dele. Essa é a visão do espírito atrasado que nós somos. E logo depois, então, surge a resposta. Resposta do mundo espiritual que começa com uma frase do Evangelho. Está lá no Evangelho. Misericórdia eu quero, não o sacrifício. Não é mesmo? Está lá a frase. O Senhor pede misericórdia, não o sacrifício. Você vai poder resgatar todas estas coisas tendo uma vida normal. Você vai ser chefe de família, vai ter seus filhos, vai ter os compromissos da sobrevivência. E nisso você irá aprender a desempenhar-se de uma forma positiva, a ajudar as pessoas, a ser tolerante, a compreender, a reerguer os caídos. Mas no meio deste caminho vai ter uma coisa que vai ajudá-lo a reparar todos aqueles crimes mais depressa, Solange, que era mesmo? É isso mesmo, você vai ser médium espírita, e vai auxiliar as pessoas através dessa faculdade, vai utilizar da mediunidade para socorrer, para aliviar, ajudar todos aqueles que cruzarem o seu caminho, todos aqueles que te procurarem, e você vai resgatar no amor toda aquela dor que você fez com que as pessoas passassem lá atrás, numa outra encarnação. Você agora vai resgatar, através do amor, através da bondade, você vai reerguer as criaturas, vai ajudá-las. E você fará esse trabalho que vai se iniciar a partir dos seus 30 anos de idade, e você vai trabalhar por mais 30 anos como médium espírita até os seus 60 anos. Então, que você aproveite essa oportunidade, porque Deus não quer o seu sacrifício. Deus, a misericórdia divina, atua sempre sobre os nossos débitos e faz com que nós possamos pagar a nossa dívida em parcelas mais suaves, em parcelas de amor, de carinho, de dedicação. E assim você vai ter todo o seu débito quitado, caso você complete a sua tarefa. Ele ia ter, numa semana, faça as contas, 7 vezes 24 horas, não é? Você multiplica isso, vai dar 156 horas, ou 8 horas, Eram 158 horas. Você vai ter 7 vezes 24, dá para fazer a conta, 4 vezes 7, 28, vão 2, 7 vezes 14, 168 horas. Dessas 168 horas da semana, ele tinha que dar 8 horas de trabalho. 8 horas na semana, trabalhando como médium, aceitando receber entidades, aceitando ter contato com pessoas necessitadas, aflitas, mediunicamente desajustadas. E daí?
das 168 horas, ainda ia sobrar muita hora. Ele tinha 160 horas para fazer o resto, todo o tempo. Se você vê, são 7 dias, ele tinha que dar, se fossem todos os dias, né, um pouquinho mais de 1 hora por dia. Mas certamente há dias em que ele vai trabalhar 2 horas num centro espírita, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas durante a semana. Já são 8 horas. Ou trabalha 3 num dia, mais 3 no outro, e mais 2, a maneira como ele quisesse. Então, toda aquela tragédia, quase pediu para nascer sem cabeça, quase pediu para nascer sem perna, quase pediu para nascer com o corpo tendo que andar no skate, porque não ia ter como se locomover, um leproso, um tumor vivo. Ele pediu tudo isso, um tumor cego, surdo, mudo, mal cheiroso, ele pediu para ser isso. E os espíritos disseram o quê? Não precisa não. O Senhor quer a misericórdia, Ele quer que você aprenda, não o sacrifício. Então você vai ser uma boa pessoa, vai ter um corpo íntegro, vai ter uma família, e vai desenvolver isso. Quando tiver 30 anos, você vai trabalhar também como médium e terá a obrigação de, por 8 horas em cada semana, fazer com que aqueles que precisam encontrem você e possam utilizar, e os espíritos possam utilizar da sua faculdade mediúnica para encaminhar os desequilibrados, desajustados, necessitados, os que estão perdidos a um caminho mais seguro. Então, você acha que isso é ruim? Você que está em casa, o que você acha? Você acha que foi uma decisão muito assim, arbitrária, muito assim, rigorosa, muito assim, desumana, uma pena desalmada, muito severa, diante do que ele estava pedindo? Você acha? Então, obviamente que a própria resposta já é uma demonstração da complacência superior, da compreensão, do desejo de educar, não de fazer sofrer. Os espíritos superiores não têm a gana de ver o outro maldoso padecendo. A gente quer a justiça, uma justiça vingativa. O ser humano deseja que a justiça puna. O universo deseja que a justiça eduque, reerga, retempere, dê de novo a chance e construa naquele que falhou agora alguém que acerta. Essa é a justiça amorosa do universo. É esta que dá ao Alberto Nogueira a chance de resgatar em 30 anos, você faz a conta, ele tinha que trabalhar 8 horas por semana, são 52 semanas no ano. Então, em um ano, ele tem que trabalhar 316 horas, ou 416 horas, porque 52 vezes 8. Então, você tem aí a ideia de que em 416 horas por ano, em 365 dias, ele tinha que trabalhar 416 horas em um ano. Aí você multiplica isso por 30. Você vai ver quantas horas ele tinha que trabalhar em 30 anos. Se você multiplicar 365 por 30, você vai ver quantos dias ele teve para trabalhar tão pouquinho. E com esse pouquinho bem trabalhado, puxa, ele já não precisa mais se considerar o lixo humano que ele estava se considerando na sua solicitação. Como a gente admira o amor que governa a vida. É maravilhoso. Então, quando você está passando por um problema, você que está aqui, olha, você que está achando que está tudo muito difícil, que Deus não é bom, que a dor é muito forte, mentalize essa história e recorde-se que você está pagando sua dívida pelo menor preço. Aquilo que você fez à vista, você está pagando a prestação com as menores parcelas que o universo permita que você pague. E se você souber pagar corretamente e aprender a ser responsável naquilo que você precisa, o universo ainda tem programas de diminuição das parcelas e de considerar quitado o resto da dívida se você se esmerou nisto. Olha que coisa linda! Em que lugar
você vai encontrar uma tolerância generosa como esta. Ah, mas aqui não é na sua pele, não é você que está passando por isso. Agora, se você está entendendo a lei do universo, você deve se lembrar que, felizmente, você só está passando por isso. Porque, de verdade, a lei do universo garantirá para cada um de nós o 100% dos nossos compromissos negativos. Porém, a justiça, que pode cobrar 100, graças à misericórdia, está cobrando 30. E você, ou eu, ou quem está passando por isso, às vezes está reclamando. Está pagando 30 em suaves prestações e está achando muito. Portanto, vamos imaginar justamente que é a misericórdia que está governando tudo, e então você, ao invés de reclamar do problema que está tendo, você vai dizer, ai, graças a Deus, Senhor, eu sei que eu devo ter feito coisas do arco da velha, mas eu vou continuar a lutar para eu vencer este problema sem piorá-lo. E eu sei que apesar de já ser pouco o que eu estou tendo que passar, apesar de parecer muito, você ainda está me dando força. Eu tenho um espírito amigo do meu lado, eu tenho boas intuições para que eu possa encontrar uma solução que não me faça voltar a errar novamente. Então, pense diferente. Quando você aprende a lição, o aluno que aprende a lição não precisa repeti-la. Ele vai para frente, ele vai buscar outros ensinamentos, ele vai poder ir para outra sala de aula, onde vai haver outras lições, onde ele vai se qualificar melhor. Não se deixe levar por esse vitimismo. Ai, coitadinho de mim, como Deus é mau, ele está exagerando. Não, ao contrário. Lembre-se que lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo do Evangelho, o primeiro subtítulo é a justiça das aflições. Nenhuma aflição que nós estejamos passando é injusta, porque todas são frutos do nosso comportamento. E que se não for explicada por uma postura desta vida, é herança das vidas anteriores, onde nós falhamos e temos a chance agora de corrigir. Agora, então, a sua impressão digital está nesta vida ou está na outra, mas é você o responsável. Deus não é sádico. Deus não deseja ficar criando problemas. Ao contrário, faz tudo para que a gente vença os problemas. Mas, puxa vida, vai falar para o viciado em droga que aquilo é negativo para ele. Vai falar para ele que ele não deve encher a cara de bebida alcoólica. Vai falar para o aventureiro que ele não deve andar uma velocidade acima daquela que está ali recomendada no trânsito. Vai falar para a pessoa ambiciosa que ele já tem bastante, para que ele vai se desgastar mais ainda, para juntar mais, se já é suficiente o que ele tem. Vai falar para essa pessoa, ver se ela escuta. Vai falar se ela quer ouvir isto. Então aquilo que poderia ser X na dor, nós acabamos colocando X mais Y mais Z mais L mais 1000 por nossa conta. Deus não tem culpa disto. Ele não tem culpa se a gente quer continuar bêbado, se depois a gente desenvolve um câncer de pâncreas, um câncer de fígado, um câncer de estômago. Ele não tem culpa. Você está usando a ferramenta. Se você estraga a ferramenta, é porque você deu mau uso a ela. Então, estamos vendo já nessas duas confrontações o que pede o devedor e o que concede aquele que tem que avaliar aquilo que ele está pedindo, como são diferentes os pontos de vista entre quem sabe que tem que pagar e aquele que sabe que o sofrimento é um fator de educação, não de punição. Bom, qualquer um gostaria de estar na pele do Alberto Nogueira, não é mesmo? Qualquer um. Se estes são as condições, se estas são as condições, poxa vida, que vantagem esse cara tá levando, que descontão, né? Nossa. Black Friday, né? Black Friday verdadeira, né? Uma super Black Friday. Nossa, vale a pena. Pega isso com força e vai adiante. Aí o que acontece? Deve ter ficado feliz Humberto de Campos e o amigo dele, Salustiano, sei lá. Saturnino. O Saturnino. Não, poxa, esse cara aí vai ser bom. É esse cara que a gente precisa. Vamos ver então o andamento do texto. Vamos lá. Diante de páginas tão expressivas, de certo, Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações.
Partimos no encalço do ceareiro do bem, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Então eles encontraram, eles sabiam que tinha lá o Alberto Nogueira, que seria então a pessoa indicada para ajudar essa pessoa que estava atormentada, aquela família. Lembra no início da história que eles estavam atrás do médium justamente para que um médium pudesse ajudar uma moça obsediada. Então eles foram atrás do Alberto, e só que eles deram uma parada aqui, como o Humberto está dizendo, na moradia, na casa dessa família onde aquela obsessão estava acontecendo. E vamos ver o que como a história vai se desenrolar. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Bem, aqui nós já estamos vendo então que eles se aproximaram da casa e já se acercaram da jovem que estava com esse espírito obsessor junto dela, um espírito infeliz, habituado a fazer essas perseguições. Imprescindível socorrer a menina ingênua. Era indispensável ajudá-la, alertar-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma com informações e instruções suscetíveis, capazes de libertar a moça dessas ilusões. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a mãe da doente, colocando-a com a filha obsedada a caminho do Centro Espírita Cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo os avisos que nós havíamos recolhido na esfera superior. Porém, quando nós chegamos lá, cadê o Alberto? Não o encontramos no lugar indicado. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele em pensamento que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Surgira o impasse, de vez que para ajudar aquela família, naquele momento precisávamos de Alberto, o médium. Mas cadê o médium? Não vem. Faz tempo que ele às vezes aparece, às vezes não aparece. Virou o vagalume. É o médium que pisca, que acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Aí então, munidos das informações necessárias, fomos buscar, encontrar novamente mãe e filha e colocá-las à procura do próprio Alberto. 20h20. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. E eles encontraram então o Alberto na varanda. Estava no hospital, Solange? Não estava doente. Estava trabalhando, assim, em um trabalho esfalfante, carregando tijolo, carregando saco de cimento? Não estava. Estava fazendo o quê? Estava cuidando de alguém doente? Também não. Estava lendo, sentado numa espreguiçadeira, na varanda, lendo o jornal. Poxa vida, deixou de ir trabalhar no centro espírita para ficar lendo o jornalzinho em casa. Geralmente até mesmo com alguma bebidinha, porque um drink. O happy hour. Happy hour, happy hora feliz, happy hour, né? O próprio tumor em pessoa, desfrutando das facilidades da vida. Inspirada por nós, a desvalida senhora, a mãe da moça, solicitou ao Alberto a colaboração mediúnica em socorro da sua filha que estava doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível. Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras de caridade. Finalmente, depois de todo esse desgaste, eu adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, né? Um homem que é pai de família como eu,
com deveres a cumprir tão grandes, com o leitinho das crianças, com os compromissos da escola, isso sou eu que estou inventando, tá? Com os gastos de levar a criança na escola, do clube, com comprar roupa, o pé vai crescendo, tem que trocar sapato a cada 15 dias. Celular novo, iPad, viagem para Disney. A senhora sabe, um homem de pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Eu preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, por favor, cuide da minha filha, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística. Alberto. A única criatura, minha senhora, a única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Quer dizer, a moça continua com o problema, tudo que os espíritos trabalharam para conseguir ajudá-la, não conseguiram. Primeiro levaram no centro espírita, lá não estava o Alberto, depois levaram a mãe com a menina na casa do Alberto para ver se ele... Ele se comovia. Nada feito. Ele podia, mesmo na casa dele, ter aberto uma exceção e trabalhado lá para receber a entidade ou ajudar a esclarecer, mas nada. E ainda achava que de verdade quem tinha que trabalhar de graça era o burro. E ele, não posso trabalhar de graça, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Você vê que por trás disso está um interesse financeiro. Está o interesse material, como está acontecendo muitas vezes na doutrina espírita de pessoas que iam à casa espírita, seja como médiuns para aplicar o passe, seja como médiuns para fazer o trabalho mediúnico da desobsessão, e que agora fazem qualquer cursinho aí de terapeutas e vão ser terapeutas, psicoterapeutas, vão fazer algum tipo de canalização custando dinheiro, porque agora eles fizeram um curso que eles pagaram e eles acham que eles têm o direito de cobrar para doar o fluido, a fluidoterapia, a bioenergia. Eles põem os nomes diferentes, bioenergia, para que agora ele não está mais no centro espírita, então agora ele pode ganhar. É exatamente a mesma coisa. Desvirtuar o trabalho amoroso que deveria estar sendo utilizado para ele se limpar, usando-o para ganhar dinheiro. E então, aí vem o final da história. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferira a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Veja só por que as coisas ficam piores. Porque depois dessa, certamente, na próxima ele vai vir um pouco daquilo que ele havia pedido. Porque de verdade não foi honrado o suficiente para entender que lhe fora dado a chance de reparar no amor aquilo que ele havia pedido para reparar no sofrimento. Prepare-se você que está fazendo da doutrina espírita um ganha-dinheiro, uma posição econômica mais vantajosa através de seus cursos, de terapias e etc. Prepare-se, porque vai ser difícil para você do outro lado. Se já é difícil para todos nós, quando estamos tentando fazer o bem dentro do caminho cristão, do desinteresse e ainda assim erramos, imagina quando a gente abdica daquilo que foi tratado para justamente ficar acomodado sem fazer nada porque não rende dinheiro. Não é? É triste isso. É isso mesmo. O título dessa história, O Compromisso. Vamos lembrar dos compromissos que nós temos, porque nós temos. Quando, antes de reencarnarmos, nós nos comprometemos, provavelmente, a auxiliar, ajudar de alguma forma. E se estivermos relegando isso, porque nós conhecemos muitas pessoas que às vezes falam, tira de mim, eu tenho essa sensibilidade, quero que vocês tirem isso de mim, não quero isso para a minha vida, não quero mexer com essas coisas. Você está tendo uma possibilidade de ajudar os outros, de resgatar débitos antigos, mas você está se negando a isso. Pense um pouquinho a respeito. É isso aí. Então é isso. Tome o remédio, ao invés de reclamar da doença. Certo, Um grande abraço e até a próxima próximo Alegria de Viver. Viver. Beijão. Tchau.